Galera, qual é a parada? Seu Mano Lucas chegando para mais um vídeo aqui no canal, meus queridos. Hoje o vídeo é um tanto quanto diferente. Hoje é um vídeo um pouco mais informativo, onde nós vamos trocar uma ideia sobre a estrutura da preparação de um atleta, mais especificamente a estrutura da minha preparação para o Arnold Classic Ohio, que acontecerá no dia 7 de março, daqui a exatas 9 semanas e 5 dias, certo? Como muitos de vocês sabem, e muitos também acabam não sabendo por não acompanhar os vlogs todos os dias, eu estou fazendo 12 semanas de preparação para a competição mais importante da minha carreira até hoje, que é o Arnold, que vai valer Pro Card, depois de ter feito o Mr. Olympia no ano passado, o Olympia Amador, e ficar em 4º lugar. Eu decidi que faria essa competição, apesar de ser uma das competições mais disputadas do planeta no nível amador, porque eu sei onde eu quero chegar, eu sei do meu potencial e eu sei que eu tenho a capacidade de lutar entre os melhores, e é isso que eu quero. Eu não quero ficar fugindo de competição difícil, eu quero batalhar e bater de frente com os melhores, porque se for pra virar pro, eu quero fazer por merecer. Então eu não quero virar pro, chegar na liga profissional e começar a pegar porrada, eu quero realmente virar pro sabendo que eu estou em um nível profissional para conseguir entrar naquela liga e representar vocês, representar o Brasil. Se você ainda não conhece meu trabalho, não conhece o canal, eu convido você a se inscrever. Esse ano eu decidi que eu faria algo diferente e por 4 meses eu registrei diariamente com vlogs, vídeos todos os dias aqui no canal, a preparação completa de um atleta. Mano, eu fiz 3 competições e as 3 eu registrei vídeos todos os dias, que foi o Dexter Jackson Classic, Monster Classic e o Mr. Olympia Amador em Las Vegas, certo? Então agora estou indo para a preparação mais difícil da minha carreira e eu conto com vocês na torcida, acompanhando os vlogs. Então se inscreve aí no canal, ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui, beleza? Lembrando, meus manos, que esse vídeo vai ser um vídeo sem edição, apenas com alguns cortes, eu não vou jogar muita coisa na tela, eu tô aqui com o quadro mágico exatamente para poder explicar para vocês e mostrar aqui em tempo real mesmo o que eu vou estar fazendo, tá? O que eu gosto de fazer, como eu gosto de aplicar determinados cortes, como eu gosto de começar a minha dieta, no que eu baseio a minha dieta, treino, cardio, etc. Então, se você não gosta desse tipo de vídeo, a gente se vê no próximo vlog. Se você quer aprender um pouco mais sobre a minha preparação, porque esse vídeo é sobre a minha preparação, mas você pode aplicar a base dela aí para sua dieta de curry ou o que for, fica aí porque eu tenho certeza que você vai aprender muito. Então vamos lá, primeira coisa que a gente tem que falar quando discutimos sobre uma dieta hipocalórica, uma dieta voltada à perda de gordura. Afinal de contas, você precisa entender, meu mano, como funciona a perda de gordura no nosso corpo, no nosso organismo. O nosso corpo, ele passa a queimar gordura a partir do momento que, com o consumo calórico diário, nós criamos uma necessidade energética para o nosso organismo. Ou seja, nós consumimos menos energia, menos calorias do que o nosso corpo precisa para se manter, que seria a nossa taxa de manutenção calórica. Então, simplificando, sempre gosto de dar esse exemplo, vamos dizer que um indivíduo tem uma taxa de manutenção calórica de 2.500 calorias. Se ele passa a consumir 2.200, ele cria um déficit calórico de 300 calorias e semanalmente ele vai criar um déficit calórico de 2.100 calorias. Esse déficit vai ser a necessidade energética que vai ser puxada pelo nosso organismo dos nossos estoques, das nossas reservas de energia, que são primordialmente nossa massa magra e a nossa gordura. Com o treinamento adequado e a divisão perfeita dos nossos macronutrientes, que são que geram calorias, proteínas, gorduras e carboidratos, nós filtramos grande parte dessa busca energética das reservas das gorduras, certo? Então esse é o principal objetivo de um atleta ou de uma pessoa na hora que ela começa uma dieta hipocalórica, manter maior parte da sua massa magra, até porque quanto mais massa magra nós temos no nosso corpo, mais acelerado é o nosso metabolismo, porque o nosso corpo precisa trabalhar mais para conseguir manter aquele volume, aquela quantidade de tecido, certo? Porque o seu coração tem que trabalhar mais para bombear sangue para aquelas regiões e o seu metabolismo, consequentemente, é mais acelerado e você consegue ter um consumo calórico maior simplesmente por ter mais músculos, você passa a comer mais. E é por isso que às vezes as pessoas me veem comendo muito e dizem: caraca, Lucas, você come demais. Mas na verdade não é que eu coma muito, eu como o que o meu corpo requer que eu coma para que eu consiga manter ou criar um déficit ou um superávit calórico. Então tá, vamos ao que importa. Como vai funcionar essa minha preparação? A base, certo, de todas as nossas preparações, e eu acredito que de preparação de qualquer atleta, é sempre o off. Então é por isso que muitos coaches, muitos treinadores técnicos, eles sempre aconselham o atleta a buscar, certo, o trabalho deles durante o off, não durante o pré-contest. Então é comum que a gente veja às vezes uma pessoa, um atleta, buscando o trabalho de um coach específico simplesmente na parte que ele precisa começar a se preparar para um show. Isso é um erro grave, porque é no off que o coach vai começar a passar a conhecer melhor o shape daquele atleta, vai ver como ele funciona, determinados estímulos, a um consumo maior ou menor de carboidratos, e assim, na hora que ele começar a preparação, ele já vai saber muito melhor, muito mais que caminho ele deve seguir, porque ele já viu como funciona o shape, o metabolismo, o organismo daquela pessoa. Então, qual
é a importância do off? Vou dar aqui para vocês, certo? Como exemplo, o meu off. Ó, o meu consumo calórico final no meu off foi 5.000 calorias, meus queridos. Então, ao final do meu off-season, eu estava consumindo 5.000, uma média de 5.000 calorias diárias. Eu estava mais ou menos estagnado ali no meu peso há umas 3, 4 semanas, que foi 113,5 kg, que foi o máximo que eu consegui chegar. O máximo que eu bati foi 113,7 kg. E com um consumo calórico de 5.000 calorias, eu já estava tendo muita dificuldade para subir o peso. E tanto para bater aquele consumo calórico, porque convenhamos, 5.000 calorias diárias não é uma tarefa fácil. Então eu fiquei bem estagnado nesse ponto. E qual foi a importância disso? A importância disso é que eu saturei o meu consumo calórico e o meu corpo com aquele consumo. Ou seja, já que eu consegui manter meu peso ao final do meu off, ao final do meu bulking com 5.000 calorias, quando eu iniciei minha preparação, eu com um consumo calórico ainda consideravelmente alto, consegui começar a perder peso. Então, o ponto inicial da minha preparação foram 3.800 calorias, meus queridos. Isso mesmo, 3.800 calorias para começar uma dieta hipocalórica. Lembrando que esse é o meu caso. Esse caso não vai se aplicar a 90% de vocês que estão assistindo, então é muito importante que vocês procurem saber qual é a taxa de manutenção calórica de vocês para que vocês consigam trabalhar em cima dela. Se você já estiver fazendo um off agora, maravilha, você já tem essa base, você já sabe por onde começar. Então o que a gente fez? A gente pegou desses 5.000 calorias e tirou 1.200 para que a gente já estabelecesse o nosso corpo próximo da nossa taxa de manutenção calórica novamente, que a minha taxa de manutenção vai ser entre 3.800 e 3.600. Mas o que a gente fez? A gente adicionou diariamente, 6 vezes na semana, né? Não 7, no caso 6 vezes, 45 minutos de cardio. 6 vezes na semana a gente aplicou 45 minutos de cardio. Qual é a importância do cardio, né? Muita gente se perde um pouquinho nesse momento. O cardio ele tem como principal função criar um gasto calórico. É apenas isso. As pessoas, Lucas, qual cardio queima mais calorias? Qual cardio queima mais gordura? Qual cardio queima gordura localizada? Não existe cardio que queime mais gordura. Existe gasto calórico, existe intensidade, graus de intensidade, independente de qual for o tipo de exercício aeróbico que você escolha fazer. Pode ser elíptico, pode ser escadaria, pode ser esteira, pode ser corrida, pode ser o que for. O importante é que você consiga manter uma intensidade adequada naquele exercício durante o período que você estiver fazendo ele. Então, uma intensidade de cardio adequada para um cardio de longa duração, de, vamos dizer, 30, 50, 60 minutos, seria aí entre seus 130, 150, 160 batimentos por minuto, certo? Então, o que a gente fez? 45 minutos de cardio diário. Esses 45 minutos diários já criaram um gasto calórico que vão ser somados ao quê? Ao corte que a gente já tinha feito na dieta. Então, a gente não estava fazendo cardio antes no off. Além de diminuir 1.200 calorias do off para o cutting, para iniciar a preparação, a gente adicionou 45 minutos de cardio que já somaram com esse corte, certo? Então vamos dizer que esses 40 minutos de cardio me colocaram aí um gasto de 600 calorias a mais e mais as 1.200 que eu já tinha tirado. Então foi um corte considerável para o início de uma preparação e ainda com consumo alto, como vocês estão vendo aqui, eu consegui sair de 113,7 quilos para o que eu estou atualmente, que é com 110,5. Então já foi aí 3,3 quilos embora, mano. Os 3,3 quilos que já foram perdidos nessa preparação até agora em um passar de 10 dias apenas, para vocês verem como o meu corpo estava com o metabolismo acelerado. Então atualmente meu consumo calórico, certo? Ele já diminuiu um pouquinho mais dessas 3.800, que foi a última alteração que o Rubens fez. Rubens, para quem não sabe, Coach Rubens Gomes é o meu treinador. A gente foi de 3.800, certo? Atualmente para, deixa eu dar uma apagadinha aqui, 3.590 calorias, que são derivadas de 260 gramas de proteína, 420 gramas de carbo e 90 gramas de gordura, manos. Para você, meu amigo leigo, que ainda não compreende o que são macronutrientes, macronutrientes são os nutrientes que de fato fornecem calorias, certo? Cada grama de proteína tem 4 calorias por grama, cada grama de carboidrato tem 4 calorias, cada grama de gordura tem 9 calorias. E assim, totalizando esses 3, nós temos o nosso consumo calórico total, ok? Então aqui temos meu consumo calórico atual, como a gente está dividindo meus macros atualmente. A gente daqui para frente com certeza vai alterar isso aqui, vai começar a mexer mais coisas aqui. Então isso daqui não vai ser assim para sempre, daqui até o fim da preparação. E aí que vai entrar um outro ponto muito importante, quando fazer uma alteração na sua dieta, certo? E aqui a gente tem que pensar um pouquinho no que? Na segunda parte,
que é o tempo de duração do seu cutting, ou no caso da preparação. No meu caso, essa preparação são de 12 semanas, certo? Tem atletas que fazem preparação de 14 semanas, 16, 18, 20. Eu já fiz preparação de 18 semanas, 16 semanas, 14 semanas, de 10 semanas, já fiz de vários tipos. E até hoje, 12 semanas eu acho que pra mim é o que me coloca em um quadro mais eficiente. Porque quem já acompanha sabe que eu e o Rubens, a gente gosta de estar pronto para competir 2 a 3 semanas antes, para que durante daquelas 3 semanas, 2 semanas finais, a gente possa simplesmente trabalhar em densidade e não precisa fazer nada muito drástico no final das contas para conseguir bater o meu peso, porque uma característica muito diferente da minha preparação em si é que eu, sendo um Classic Physique com um pouquinho mais de 1,80 de altura, eu tenho que bater 96 quilos no palco, manos, o que é algo muito complicado, levando em consideração que o meu BF atual já está relativamente baixo e eu ainda estou pesando 110,5 kg, então eu ainda estou praticamente aí 15 quilos acima do que eu tenho que bater para conseguir entrar na minha categoria. Nosso tempo de duração é de 12 semanas, praticamente a cada 10 dias, 2 semanas ou a cada semana, o Rubens faz uma alteração na minha dieta, né? Eu e o Rubens sempre trabalhando em equipe. O Rubens avalia o meu físico, eu mando fotos para ele praticamente todos os dias, ele avalia meu físico e ele determina, não, Lucas, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, aumenta, mexe. Então, o que a gente faz? De início, na preparação, a gente gosta de deixar o nosso consumo calórico, ou seja, os nossos macros, fixos. Então a gente não tem oscilação, a não ser que a gente veja que aconteceu algo muito inesperado, como uma queda de peso muito brusca, ou de repente o físico amanheceu muito flat, então nesse caso de repente a gente faça um refeed, né, que seria um dia com consumo calórico um pouco mais alto, para reestocar um pouquinho dos meus estoques de glicogênio, que são o que causam aquela aparência de full, de denso, de grande na musculatura, e dão um boost também no metabolismo, certo? Mas a princípio a gente começa a preparação com consumo fixo, sem alterações, que é o que está atualmente já, né? Então a gente vai reto durante a semana sem oscilação nenhuma. Chegando em um certo ponto, que eu acredito que deva ser aí lá para a 3ª ou 4ª semana de preparação, quando a gente tiver mais ou menos as 7 a 8 semanas para o campeonato, a gente entra com a nossa metodologia do ciclo de carboidratos, meus manos, exatamente. A gente começa a oscilar carboidratos. Para quem quer entender um pouco mais sobre carboidratos, não vou falar tudo nesse vídeo aqui sobre ciclo de carboidratos. Eu tenho um vídeo no canal que eu vou deixar linkado, junto com vários outros vídeos informativos que eu tenho aqui no canal, que eu vou deixar linkado, que vão ser importantes para vocês entenderem tudo isso, tá? Aqui na descrição. E nesse vídeo eu explico direitinho o porquê do ciclo de carboidratos. Mas resumindo, o principal objetivo que a gente faz no ciclo de carboidratos é para conseguir manter o meu metabolismo acelerado, fazendo com que o meu corpo continue puxando a energia das reservas e ao mesmo tempo se mantenha cheio. Uma característica durante uma dieta fixa, certo? Sem oscilação, é que quando você começa a depletar muito glicogênio, você começa a ter um gasto de glicogênio maior por conta de que treinos muito intensos e cardio e o consumo fixo, você começa a depletar e não consegue restocar. E aí que eu falei para vocês do refeed. Mas quando a gente chega num ponto da preparação que o consumo já está relativamente baixo, é importante que a gente faça essa oscilação e tenha um dia de carboidratos mais alto sempre que necessário, para que a gente possa realmente dar um boost no nosso metabolismo, né? Ou seja, na leptina, que é um dos hormônios principais responsáveis pelo funcionamento do nosso metabolismo. Então vamos dizer que a gente, em certo ponto da preparação, esteja consumindo num dia de carboidrato baixo 250, 200 gramas de carboidrato. Num dia de carboidrato alto a gente jogaria 600, certo? Então essa oscilação seria mais ou menos o que nós faríamos. Lembrando, manos, que eu sei que vocês querem um exemplo, Lucas, mas quanto você vai comer? Eu não sei exatamente quanto eu vou comer nessa preparação. Eu acredito que não vai precisar baixar tanto nessa preparação pelo fato de eu ter tido um off muito efetivo. Diferente, por exemplo, de como foi a minha preparação para o Mr. Olympia, que eu já estava na minha 4ª competição do ano, altamente desgastado, há meses em déficit calórico, e a gente já estava tendo que zerar carboidrato para conseguir fazer com que o meu corpo ainda tivesse uma resposta. E nem os refeeds em si, nem os dias com carbo mais alto, estavam conseguindo me deixar cheio novamente, porque eu já estava muito desgastado, o corpo já estava pedindo descanso e a gente forçou demais, certo? Nesse caso, como essa vai ser a minha primeira preparação da temporada, eu não acho que a gente vai ter que fazer nada muito drástico em relação a dias de carbo muito baixos, certo? Então eu acho que a gente não vai diminuir para mais de 200, 180, 150 gramas de carboidrato ao dia nos dias baixos, com um refeed considerável. Tudo isso pode mudar, vai depender de como o meu físico estiver aparentando naquele momento, e é por isso que é tão importante que você tenha
uma pessoa para ver como é que tá o seu corpo, um olho de fora, nem que seja um amigo, de repente um amigo mais avançado, que já treina mais tempo, pede ajuda para ele. Se você não tiver condições financeiras de contratar um coach, contratar um técnico, uma pessoa para realmente tomar conta do seu protocolo. Então como é que funcionam os cortes da dieta? Ele vai olhar, vai ver se o físico parou de responder e a gente usa duas coisas que são primordiais na hora de se julgar e se avaliar se a gente precisa ou não fazer um corte: peso corporal ou visual, certo? Por que o visual é tão importante no caso de um atleta? E às vezes mais importante que o peso corporal em si. Simples, porque o peso corporal, ele engana. No caso de um atleta que faz a utilização de recursos ergogênicos, é muito comum que esse atleta não tenha uma oscilação tão grande de peso corporal, mas que ainda assim o físico dele se transforme completamente. O que eu quero dizer com isso? Que é muito mais eficiente para um atleta que faz a utilização de ergogênicos, que ele consiga ter uma manutenção de massa magra muito mais eficiente do que uma pessoa que não faz. E uma pessoa que não faz a utilização de recursos vai ter uma queda de peso mais considerável. Por isso que a gente usa a oscilação de peso de maneira muito mais direta como base na hora de fazer uma alteração para uma pessoa natural. Já no caso de um atleta profissional, uma pessoa que faça a utilização, é diferente, tá? Então a gente tem que ter muita atenção nesse momento. Se você faz a utilização, se olhe no espelho, vê como é que está o seu físico, tenha esse feeling, saiba, conheça o seu físico para você saber se é a hora certa ou não de fazer uma alteração. Um problema muito grande na hora que as pessoas resolvem fazer cortes na dieta é que acaba sendo uma queima de largada, né? Às vezes você está vendo o seu físico muito ruim, o físico está murcho porque ele está depletado de glicogênio, já está cansado, às vezes você precisa fazer um dia off, precisa ter uma semana de deload, precisa fazer um refeed, ter um dia de carbo mais alto para dar um boost no metabolismo, para reencher, mas aí o que o cara faz, ele fala, não tô bacana, ele faz um corte na dieta e piora aquele quadro ainda mais, porque esse corte não vai levar ele a nada, ele já está debilitado, ele já está depletado e faz um corte ainda maior achando que é hora de fazer um corte. Por isso a importância de ter um olho externo, beleza? Cortes na dieta, eles vão acontecer, pode acontecer de uma semana, pode acontecer a cada 4 semanas. Tudo vai depender de como o seu físico estiver aparentando, de como o seu peso estiver oscilando, tá bom? Um exemplo básico para uma pessoa natural, eu diria que seria durante uma dieta hipocalórica de 1 kg por semana até 2 kg por semana, a gente poderia dizer que seria ok. E para uma pessoa que está harmonizando, esse número ele poderia, cara, até ser 0. Então é o que eu estou dizendo, para uma pessoa que faz a utilização de hormônios, manter o peso é muito mais compreensível do que uma pessoa que não faz a utilização. Então essa queda ela tem que ser muito bem observada e no final das contas, para a pessoa que faz a utilização, o visual vai ser muito mais importante do que o peso em si, né? Dependendo de como tiver o percentual de gordura daquela pessoa ao início da preparação. Então, se o percentual de gordura da pessoa estiver muito alto, é lógico que o corte vai ter que ser um pouquinho mais brusco. Outro ponto muito positivo do ciclo de carboidratos, além de manter o metabolismo acelerado, é também aumentar a sua sensibilidade à insulina, de maneira com que você passe a aproveitar os carboidratos e os refeeds de maneira mais eficiente, certo? Que você consiga ter um pump melhor, um treino melhor, se sinta melhor, se sinta mais energizado. Último ponto que eu queria falar para vocês aqui nesse vídeo, para ele não ficar extremamente longo, são refeições livres, certo? Refeição livre, manos, quando eu faço uma refeição livre. A refeição livre é um tanto quanto diferente de um dia de carboidrato mais alto. Um dia de carbo mais alto, ou seja, um refeed, ele é um dia controlado. Um dia que você vai ter uma meta calórica e uma meta de macronutrientes que você vai ter que atingir naquele dia X. Enquanto uma refeição livre é literalmente o que é? Uma refeição livre. Ela tem tanto quanto uma função fisiológica por trás dela, quanto uma função psicológica, né? Para dar uma aliviada na sua cabeça, dar uma aliviada na sua dieta. Então é meio diferente. Tem coaches que gostam de usar muito refeições livres, até usam uma vez na semana, até mais dependendo do atleta, menos como for. Mas no meu caso, pelo menos nas preparações passadas com o Rubens, a gente utilizou pouquíssimas refeições livres. A gente fez tipo 2 a preparação inteira. Já, por exemplo, com o Caio Botura, que também é atleta do Coach Rubens, ele fez praticamente uma refeição livre por semana. Todo final de semana, praticamente, ele tinha um hambúrguer lá que o Rubens liberava para ele. E ele fazia isso com base no que? Na resposta do físico das pessoas. Não que o Caio tenha um metabolismo mais rápido, algo do tipo, mas foi o que o Rubens viu e determinou que seria mais eficiente para o Caio naquele momento. Uma das minhas características é manter uma densidade muito boa durante a minha preparação. Então, eu geralmente sou aquele cara que está bem denso, consigo manter um pump por bastante tempo. O pessoal até brinca e fala que eu tenho pump eterno, porque eu estou o tempo todo mais full, mais cheio. E por conta disso, às vezes não se faz necessário fazer uma refeição livre
com uma carga de sódio tão alta, de gordura tão alta, porque eu já consigo manter aquela fullness, aquela densidade. Enquanto outras pessoas que têm uma dificuldade um pouco maior para manter essa densidade, talvez requeram uma refeição livre de maneira um pouco mais frequente, ou mesmo que seja um dia de carboidrato mais alto, um refeed ou um dia high. Beleza, manos? Então é isso, tá? Pelo vídeo de hoje, eu só queria dar para vocês aqui uma breve base do que vai ser essa minha preparação. Vão ser 12 semanas, a gente já tá agora entrando na 9ª, e até agora só fizemos uma alteração na dieta. Eu acredito que a gente deve fazer mais uma ou duas alterações nos macros fixos, no consumo fixo, antes da gente partir para o ciclo de carboidratos. Então eu convido você a se inscrever no canal, ativar as notificações, para que você fique por dentro de tudo que está acontecendo daqui até o dia do show. Lembrando que tudo vai ser detalhado, mano, com tudo que tem direito, tá? Aqui no canal para vocês daqui até o dia do show. E eu vou trazer para vocês todos esses pontos que a gente vai estar fazendo em relação à dieta, em relação à estrutura de treino, em relação a tudo, tá? Então se inscreve aí para que você possa estar por dentro disso. Deixa o like nesse vídeo se você gostou em algum momento. Me segue lá no Instagram para você acompanhar também em tempo real essa preparação. E claro, lembrando para vocês que a minha patrocinadora Dragon sempre vai estar com o cupomzinho lá ativo Lucas10 para que você consiga ter aquele desconto e dê uma moral pro seu mano de alguma forma lá em dragonfarmbrasil.com. Beleza, meus queridos? Então muito obrigado pelo tempo de vocês, pela audiência, por estarem colados aqui no canal hoje, nesse sábado. Valeu! Ah, e lembra de comentar aí embaixo se você gosta desse tipo de vídeo, tá? É muito importante para mim saber o que vocês acham desse tipo de vídeo, se vocês gostam de vídeo mais informativo assim. Eu sei que é um pouco mais parado, mas é um vídeo mais voltado ao assunto em si que eu quero discutir com vocês. Tá bom? Então é isso aí, um beijo, valeu, falou e tchau.